A maior tragédia climática do Brasil. Centenas de mortos e milhares de desabrigados. O socorro de 10 milhões de reais enviados pelo governo federal para a reconstrução da cidade. Suspeitas de possíveis irregularidades na aplicação desses recursos. Prestação de contas colocadas à prova. CPI instaurada na Câmara para apurar possíveis irregularidades. Ministério Público pede afastamento do prefeito. Prefeito e secretário-geral são afastados. Você conhece bem essa história. Desde novembro do ano passado, o prefeito Demerval Neto está fora da prefeitura de Nova Friburgo. Entre as acusações a seu governo estão possíveis irregularidades na aplicação dos recursos recebidos pelo governo federal. Na decisão do juiz federal que determinou o afastamento do prefeito, estão entre as acusações possíveis irregularidades na contratação de empresas sem licitação, serviços não prestados por uma empresa contratada, além do tal saque na boca do caixa de 2 cheques referentes a processos não encontrados na prefeitura pelos órgãos fiscalizadores na época. Pois bem, o 15 Minutos mostrou recentemente a denúncia de um cidadão friburguense de que uma das testemunhas-chave desse processo de afastamento de Demerval Neto poderia ter mentido em seus depoimentos à CPI e ao Ministério Público. O denunciado é Haroldo Rodrigues da Silva Júnior, da empresa Trulinolin. Durante a investigação do cidadão Éder Pereira, também surgiram indícios de um possível esquema de propina e licitação com carta marcada para contratações no setor da saúde friburguense. Nas conversas entre o autor da denúncia e o empresário Haroldo, também surgiram os nomes da secretária do então secretário de Saúde, Dr. Renato Abirrâmia, e do próprio secretário. O ex-secretário, que atualmente ocupa seu cargo de vereador, Dr. Renato Abirrâmia, negou as acusações, alegando não ter qualquer tipo de conhecimento do senhor Haroldo ou da empresa Trulinolin. O empresário da empresa Cheinara Detetilar de Imunização também se defendeu e apresentou a sua versão sobre os fatos e os vídeos apresentados. A denúncia de possíveis falsas declarações é séria, tão séria que está sendo investigada pelos Ministérios Público Federal e Estadual. Recentemente, o processo que corre no Ministério Público Federal se tornou um procedimento investigatório criminal, o chamado PIC. Agora conversamos com o procurador do Ministério Público Federal, Dr. Gessé Ambrósio, que explica o que seria esse procedimento e se há alguma mudança nas investigações com isto. Dr. Gessé também fala sobre o andamento do processo. O PIC é o instrumento através do qual o Ministério Público vai fazer as investigações decorrentes da representação do senhor Éder. Nós recebemos a representação. Havia a notícia de alguns crimes supostamente cometidos. Na realidade, havia uma simulação de uma fraude e em que algumas pessoas teriam participado. Há alguns e-mails que são imputados a representantes da empresa Trulinolin e há menção a servidores públicos que não falam nada nesses e-mails, mas que nós vamos apurar para ver o que tem de verdadeiro nessas imputações. E o senhor Haroldo Rodrigues da Silva Júnior, no caso o representante legal da empresa Trulinolin, ele já foi notificado, já foi chamado a dar esclarecimento sobre esse assunto aqui no Ministério Público? Nós já despachamos para que tanto o senhor Éder como o senhor Haroldo venham ao Ministério Público. Eles serão notificados para prestar os esclarecimentos. O senhor Éder para apresentar eventuais provas de que os e-mails foram realmente recebidos por ele da Trulinolin, e o senhor Haroldo para, enfim, informar se esses e-mails realmente foram remetidos por ele, para que nós possamos, a partir daí, aprofundar as investigações, comprovar se os e-mails partiram realmente dos computadores que uns ou outros vão alegar, para que a gente possa saber
se esses fatos, que são fatos novos, que não têm nenhuma relação com os processos da tragédia, são verdadeiros ou não. E justamente falando dessa maneira, dessa investigação, para que se comprove se os e-mails foram enviados e recebidos respectivamente pelo senhor Ueder e pelo senhor Haroldo, é possível que seja feita algum tipo de perícia nos computadores? Como que funciona esse processo? É possível que seja pedido para que seja feito isso? Nós não vamos adiantar exatamente cada fase da investigação, né? Isso vai aparecendo conforme o caso. Em alguns casos nós podemos decidir pela perícia ou por as informações de maneira geral da internet, elas ficam gravadas, então muitas vezes não é necessário nem a perícia, basta a gente obter as informações na internet, se é que alguém vai negar que os e-mails partiram dos seus computadores, né? Pode ser que de fato os e-mails tenham partido lá da Trulli-Nollen, e aí nós vamos apurar, né, se essa fictícia fraude vai ter algum desdobramento criminal. Agora, doutor Gessé, até o senhor citou que agentes públicos também foram citados nessa denúncia, né? No caso, o ex-secretário de Saúde, Dr. Renato Abirrahmer, ele é citado, assim como aparece também o nome da sua secretária, a senhora Valéria, e há também a citação da empresa Arco-Íris como tendo enviado um orçamento com um valor mais alto do que o da Trulli-Nollen, enfim. Esses três personagens, digamos, dessa denúncia, a senhora Valéria e a representante da empresa Arco-Íris, também o Dr. Renato Abirrahmer, eles também serão chamados a prestar esclarecimentos? Nós temos que observar o seguinte: nessa notícia-crime, o próprio noticiante ele afirma que se passou por uma terceira pessoa e propôs uma fraude fictícia para a empresa Trulli-Nollen, né? Por 2 vezes isso ocorreu. E primeiro nós temos que verificar se os e-mails realmente partiram da Trulli-Nollen. Depois que nós comprovarmos isso, aí nós vamos apurar se o representante da Trulli-Nollen de fato teve algum contato com a secretária ou com o ex-secretário de Saúde. Isso vai ser objeto de investigação, né? Nós temos como aferir essas informações, nós temos como comprovar se isso aconteceu ou não, né? É preciso aprofundar as investigações para depois nós vermos se realmente houve esse contato, e se houve, aí a gente vai ouvir também o ex-secretário de Saúde e a sua secretária. O procurador do Ministério Público também falou, mais uma vez, sobre a atual situação do prefeito afastado Dermeval Neto. O prazo de 180 dias do afastamento de Dermeval, estipulado pela Justiça Federal, já expirou, mas o Dr. Gessé ressalta que há outros processos que o impedem de retornar à Prefeitura de Nova Friburgo. O prefeito Dermeval não está mais afastado pela Justiça Federal. Só isso. O afastamento da Justiça Estadual, acho que existe 1 ou 2 processos com esse afastamento, continuam plenamente rígidos, e que eu saiba não tem nenhuma decisão restringindo nem qualquer prazo para esse afastamento. Ele está afastado, que eu saiba, por tempo indeterminado, até que se obtiver alguma decisão em sentido contrário. Que parece, pelas informações que foram noticiadas, foram todos negados, todos os recursos. Com relação ao afastamento da Câmara, esse não tem nada a ver com os afastamentos judiciais, né? Ainda que não houvesse nenhum afastamento judicial, ele poderia ser afastado pela Câmara, como aliás ocorreu em Teresópolis, né? Em Teresópolis não houve afastamento judicial, houve afastamento pela Câmara, e a Câmara é soberana para afastar. As provas que existem na Câmara são de todos os processos, de todas as
fraudes investigadas tanto pelo MP estadual como MP federal, né? Não existe nenhuma decisão de inocentar o ex-prefeito ou seus assessores e secretários em nenhuma ação ainda em curso, né? Existem outros processos que podem vir a se transformar em novas ações. Existem investigações criminais que estarão a cargo de instâncias superiores pelo fato dele ser prefeito. Então, assim, nada afasta a possibilidade, nada afasta a jurisdição do Estado, que é soberano e que pode afastá-lo, e o afastou, e não vai interferir em nada esse término do prazo do afastamento federal. Em nossa última reportagem sobre esse caso da Trulinoli, mostramos que estivemos na sede da empresa e que o senhor Haroldo Rodrigues não foi encontrado. Também mostramos que a Trulinoli estava funcionando normalmente, ainda que, segundo a denúncia, a empresa não teria a documentação necessária que a permitiria funcionar plenamente. Nessa reportagem também apresentamos a conversa com a senhora Marina, dona da empresa Arco-Íris, que também disse não ter enviado nenhum documento para a Trulinoli ou para a Fundação Olho Verde. Dona Marina também disse que não trabalhava mais para o senhor Haroldo, pois ele teria feito um negócio do qual a Arco-Íris não teria gostado. Limpar para a caixa d'água para ele, que é isso que a gente faz, é limpeza de caixa d'água, cisterna e desentupimento. É isso que a gente fazia. Então nós saímos fora dele porque ele fez um negócio aí e a gente não gostou. Nós saímos fora dele porque ele fez um negócio aí e a gente não gostou. Agora fomos procurados pelo senhor Haroldo, que marcou para a tarde dessa quinta-feira, dia 17 de maio, uma entrevista para dar os seus esclarecimentos sobre o caso.